Olá, meus amados, estamos mais uma vez aqui para gravar mais uma aula da Escola de Servos. Estamos na classe Amar, onde o assunto é intercessão, e a nossa lição número 9. Hoje o tema é serviço. Quem ama intercede, quem intercede serve. Amém? Serviço número 1, essa é a penúltima aula deste módulo. Vamos orar? Pai de amor, obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta aula maravilhosa. Que o Senhor possa, Senhor, se revelar a cada um de nós de maneira especial e sobrenatural, em nome de Jesus. Você que recebeu a sua aula aí, então, nós temos aí como texto-chave Marcos capítulo 10, versículo 45. Então, vou abrir aqui a minha Bíblia. Você que puder também, abra a tua Bíblia. E é importante abrir a Bíblia para ficar prático, né? Vamos lá. Marcos 10, 45 diz assim. Inclusive está na tua aula. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E na nossa aula diz assim: o princípio de serviço parte da própria vinda do Senhor Jesus, que decidiu voluntariamente deixar o seu trono de glória, onde todos os anjos o serviam e o adoravam, para servir a sua igreja. Se os homens entendessem este princípio, então dariam tratamento às suas esposas. Os pais fariam o mesmo com seus filhos, os líderes com seus discípulos e os pastores com seus rebanhos. Sei que alguns dos que começaram no ministério desejam sobrenatural e que o poder de Deus se manifeste através de si mesmos. Mas o Senhor sempre olha a atitude do coração e nos confia as responsabilidades mais simples para formar nosso caráter e medir o grau de fidelidade que temos. Pois, se formos fiéis no pouco, Ele nos poderá confiar muito. Então, o que vemos aqui é que muitas vezes, Jesus desceu daquele trono para vir nos servir. E muitas vezes fica a dúvida do que é serviço. Serviço, servir a Deus. O que é servir a Deus? E no início aqui nós já vemos que Deus, Jesus, veio para servir a sua igreja. E se entendemos isso, como o texto próprio diz, nós também desceríamos do nosso trono lá da nossa casa e serviríamos na nossa casa. Ou seja, o ministério de serviço a Deus começa dentro da nossa casa. O marido servindo a esposa servindo o marido, os filhos servindo aos pais, e esta família, então, que entendeu a função neste mundo servindo a sociedade, como profissionais melhores, como pessoas melhores. Então, no item 1 da nossa aula, temos aí o que é serviço. Lá em Mateus capítulo 24, Mateus 24, os versículos 45 e 46 diz assim: Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu templo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Ou seja, a atitude de servir é uma atitude do coração que não importa se o Senhor, se o dono do servo está olhando ou não. Mesmo o Senhor se ausentando, como Jesus assim fez, ele foi para o Pai e enviou o Consolador para estar conosco. Mesmo ele se ausentando, eu continuo servindo ao Senhor com todo o meu coração, porque isso está dentro do meu coração. Então eu sirvo em todos os lugares que eu estou, eu sirvo como se eu estivesse servindo a Deus. Sirvo a minha esposa, ao meu filho, à igreja, aos amigos, aos colegas, como se estivesse servindo ao Senhor. Ou seja, eu não preciso no meu trabalho que o meu patrão esteja do meu lado para eu fazer o meu melhor. Não, eu me esforço para fazer o meu melhor estando na frente do meu patrão ou não. E aqui Jesus diz: quão bom seria quando ele voltar e ele encontrar, bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar ele servindo assim. Tá? Muitos não são promovidos em seus trabalhos porque só trabalham de maneira adequada quando o patrão está do lado. Você está errado.
Muitos só servem a esposa quando ela está do lado. Quando não está do lado, o que são infiéis a ela, não servem fidelidade a ela quando ela não está perto. Então, logo quando a esposa pega uma conversinha no WhatsApp, uma curtida errada no Facebook, dá toda aquela confusão. Por quê? Porque não tem sido servo fiel, não tem sido marido fiel. Amém? Servo fiel do Senhor é um servo fiel em casa. Tá? Número 2 aqui, 1.2 na verdade, né? Todo servo precisa ser útil. Para que serve um servo que não é útil? Lucas capítulo 17, dos versículos 7 a 10. Lucas 17, 7 a 10 diz assim: Qual de vós terá um servo a trabalhar na lavoura ou a apacentar o gado, a quem, voltando ele do campo, diga... Você diz para ele, quando ele chega do campo, todo suado: chega aí, senta aqui na minha mesa, aqui senta comigo, janta comigo, né? Ou você vai dizer o seguinte, ele sendo o teu servo: prepara-me o meu jantar, vai se arrumar, serve-me até que eu tenha comido e bebido, então depois que eu tenha comido e bebido, você vem e coma. Versículo 9. Dá graças ao tal servo porque fez o que lhe foi mandado. Creio que não. Ninguém agradece ao servo porque ele fez a sua tarefa, né? É o que a palavra de Deus está dizendo aqui, é uma parábola que Jesus escreveu, né? Assim também vós, quando fizerdes tudo o que for mandado, dizei: somos servos inúteis, fizemos somente o que deveríamos fazer. Ou seja, somos servos do Senhor e estamos fazendo o que? Simplesmente o que nos é devido. Sou um bom marido porque é meu dever. Eu não preciso esperar que minha esposa fique me elogiando. Eu não devo esperar. A parábola aqui que Jesus nos diz é exatamente para isso. Eu não posso, o verdadeiro servo, não tem em seu coração o desejo de ser elogiado publicamente. Não que seja errado um elogio público, mas o meu coração não tem que guardar a expectativa de ser elogiado. Eu devo fazer o meu trabalho e simplesmente fazer. Dizer, eu estou fazendo porque é meu dever fazer. Eu não preciso ser elogiado e reconhecido por ninguém. Do que adianta ser servo se eu quero ser reconhecido? Então eu estou fazendo um trabalho esperando um reconhecimento e uma recompensa. Se estou esperando uma recompensa, não sou servo. Se estou esperando uma recompensa, então sou um empregado, né? Porque o empregado, ele trabalha e espera o salário no final do mês. O servo, ele trabalha simplesmente porque ele deve trabalhar, porque ele é servo. Tá? Somos servos do Senhor, né? Trabalhamos para o Senhor, não esperamos recompensas de homens nenhum. Se Deus assim quiser me dar algo a mais, eu estou pronto, porque Ele mesmo diz: aquele que é fiel no pouco, eu o colocarei no muito. Então estou trabalhando e você deve trabalhar sem esperar elogio de ninguém. Nem daqueles que estão ao teu lado, os seus discípulos, nem aqueles que estão acima de você, né? Não espere nada deles, e muito menos aqueles que estão abaixo de você lhe servindo. Não espere reconhecimento de ninguém, apenas sirva e faça o seu melhor, tá? Número 1.3, é uma característica fundamental de um discípulo de Cristo. Aí em Mateus 23 nós vemos Jesus, né, não esperando ser reconhecido por ninguém, e ele mesmo dizendo, Mateus 23, versículos 11 e 12, o maior dentre vós será vosso servo, pois quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Ou seja, nós não devemos procurar a nossa própria honra. Nós devemos esperar a honra de Cristo. E o que cabe a nós é o quê? Se eu almejo ser algo a mais em qualquer lugar, se eu desejo ser algo a mais no meu trabalho, eu tenho que ser o melhor, né? Se eu quero ter algo a mais no ministério do Senhor Jesus, na igreja local, então eu devo ser o melhor ali. É uma característica, então, fundamental do discípulo do Senhor Jesus, servir e ser o melhor sem procurar posição. Eu trabalho simplesmente fazendo o melhor, porque a palavra de Deus diz que eu fazendo o melhor, o Senhor iria me exaltar. Amém? 1.4, é incondicional, não espera nada em troca. Estamos batendo
batendo bastante nesta tecla porque você e eu precisamos ouvir isso, tá? Não, o serviço o verdadeiro serviço para o Senhor é trabalhar sem esperar reconhecimento de ninguém, tá? João capítulo 5, versículo 17 diz assim: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, o que motivava Jesus em trabalhar era saber que o pai dele trabalhava e ele queria alegrar ao pai. Porque ele queria alegrar ao pai, se o pai trabalha, eu também trabalho. Tem que ser assim, dessa forma. Tá? 1.5 é uma determinação que tomamos sobre nós mesmos. E aí temos aqui o exemplo do apóstolo Paulo, né, lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, que ele diz desta maneira: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de maneira nenhuma a ficar reprovado. Ou seja, eu determino que o meu corpo agora deve servir ao Senhor, eu sou o templo do Espírito Santo, então o meu corpo deve servir ao Espírito Santo que habita em mim, então eu falo não para o pecado. E porque eu falo não para o pecado, eu estou glorificando a Deus com esta atitude e demonstrando aos homens a importância de um serviço puro ao Senhor. Então é algo que começa dentro do meu coração. Eu determino que o meu corpo agora é santificado e quando vem então a tentação, eu sei que o Senhor só manda a tentação, que eu possa suportar, então eu clamo ao Espírito Santo e ele logo me livra. Lembra da oração do Pai Nosso? Né? Livra-nos da tentação. Livra-nos da tentação, né? Tá lá em Mateus 6. Livra-nos da tentação, livra-nos do mal, né? Porque teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. A glória do Senhor precisa se estabelecer nos nossos corpos, quando nós submetemos os nossos corpos, os nossos desejos, os nossos anseios, quando colocamos eles a serviço do Espírito de Deus que habita em nós, então somos servos melhores. 1.7 é um trabalho de amor, né? O serviço ao Senhor nunca pode ser um trabalho forçado, né? Mas é um trabalho que fazemos em amor, por quê? Porque Deus nos amou primeiro e eu, por gratidão ao Senhor que me amou primeiro, eu então sirvo Ele. E sirvo feliz e contente porque não sou obrigado, né? Faço de livre e espontânea vontade. Eu me submeto. Como assim Jesus veio aqui à terra e ele se submeteu até a cruz, não porque forçaram, não porque Deus forçou, mas porque ele decidiu entregar a sua vida por nós. Assim nós decidimos também não viver mais, mas deixar que Cristo viva através de nós. Se morrermos também, teremos muitos outros que estarão nos servindo, tá? O que esperando servir que estando nos servindo, estarão servindo ao Senhor. Porque eu não tenho benefício nenhum e não quero benefício nenhum do Evangelho, porque todo o benefício do Evangelho já me foi dado, que foi a salvação através do Senhor Jesus Cristo. Quando as pessoas enxergam isso, então, que eu não tenho interesse nenhum em ter benefício, outros benefícios através do Evangelho, também outros começam a servir ao Senhor juntamente comigo, e aí então todos em comum acordo, em felicidade, temos a bênção do Senhor, porque o Senhor ordena a bênção nesta unidade. Quando todos morremos e Cristo vive através de todos, todos temos o mesmo pensamento, a mesma força e a mesma união. E Gálatas capítulo 5, versículo 13, diz assim: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, fomos chamados para ser livres. Não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-os, vamos procurar servir uns aos outros pelo amor. Ou seja, devemos servir pelo amor. E servir quem? Né? Servindo os irmãos aos outros, a sociedade, fazendo o meu melhor, eu estou servindo a Deus. Efésios 4:20 diz assim: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o ouvistes e nele fostes ensinados conforme é a verdade em Cristo Jesus. Aqui é Efésios
4:20, mas não é esse o texto que nós queremos, irmãos. Apaga isso aí. Na verdade é Efésios 2:10, tá? Efésios 2:10 diz assim: pois somos feitura sua, feitura de Cristo, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então Deus já preparou um caminho para nós, né? E quando nós tomamos as nossas decisões por nós mesmos, sem consultar a palavra do Senhor, nos desviamos desse caminho. Então imagina uma linha reta, né? E você toma, eu vou até desenhar para ficar claro. Imagina uma linha reta. Aqui nós temos Deus e o propósito de Deus para nós. Que nós temos o propósito de Deus para as nossas vidas e aqui estamos nós. Deixa eu desenhar um bonequinho aqui. É uma linha reta, tá? Se tomarmos as nossas decisões de acordo com a palavra do Senhor, vamos caminhar nessa linha reta no propósito de Deus para nós. Mas quando tomamos as nossas decisões, então nós saímos do propósito de Deus e aí nós acabamos vindo para fora do propósito de Deus. Aí nos arrependemos, pedimos perdão do pecado e aí voltamos para o caminho. Por isso que muitos estão demorando muito para entender o propósito de Deus em suas vidas, porque ficam em zigue e zague, né? Tomam as suas decisões erradas e depois precisam voltar para Cristo. Seria muito melhor se caminhássemos aqui, neste caminho, sempre seguindo a vontade do Senhor, por mais que pareça ser um caminho mais longo e mais complicado, este caminho ele é bom, perfeito e agradável. É claro que nesses picos aqui, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos ter mais aprendizado, mas vamos sofrer, porque não estamos indo numa linha reta até o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Então nós fomos criados para isso. Alguns exemplos eu vou falar rapidamente. Um primeiro exemplo é de Josué, que Deus honrou Josué, por quê? Porque ele estava servindo Moisés até o fim, né? Então, quando ele serviu Moisés até o fim, por conta disso, o Senhor falou comigo: olha, Moisés foi, agora é com você, e saiba de uma coisa, Josué, eu sou contigo por onde quer que andares. Amém? Número 2, honra, porque pessoas serviram, então receberam honra do Senhor. Elias era autoridade sobre Eliseu, que por sua fidelidade recebeu a unção dobrada. Então lá no livro de 2 Reis, capítulo 2, dos versículos 1 ao 14, você vê o finalzinho da vida de Elias, quando ele foi para a glória. Nós vemos Eliseu pedindo a porção dobrada, e Elias falou assim para ele: olha, se você ficar comigo até o fim, então você vai receber a tua porção dobrada, mas você precisa estar comigo. E aí Elias, ele ia até Betel, depois ele foi até Jericó, e em todos esses pontos ele deu a oportunidade de Eliseu deixá-lo, né? Falou: olha, Eliseu, fica aqui que eu vou sozinho. Aí Eliseu falou: não, eu quero ir contigo. E aí ele foi até Jericó e Eliseu falou: não, eu vou contigo. E aí até os amigos chegaram até Eliseu, como nos dias de hoje, e falaram o seguinte: olha, você não está vendo que o teu servo está indo embora, ele tá para morrer, ele tá para sumir, e você vai continuar indo com ele, você sabe o que vai acontecer com ele vai morrer. Certamente se você estiver com ele, você vai morrer junto. E Eliseu, fiel, falou o seguinte: olha, não, eu vou ficar com ele até o fim, né? Porque ele desejava aquilo que Elias tinha. E chegou num determinado ponto dessa história, lá por volta do versículo 9 e 10, nós vemos o quê? Elias então pegando a sua capa, tocando na água do Rio Jordão, o Rio Jordão se abrindo, e ali então eles passaram a seco. De repente veio a carruagem de fogo, levou Elias, né? E Eliseu estava lá com ele, e aí levou Elias, e a roupa de Elias ficou, e junto com a roupa de Elias tinha a capa de Eliseu, junto com a roupa de Elias, a capa de Elias ficou, que representava o quê? A autoridade, a unção que estava sobre Elias. Então Elias se foi, e Eliseu pegou a capa, e Eliseu então ficou com a capa na mão e falou: poxa vida, e agora, Deus, o que eu faço com essa capa? E tacou a capa no Rio Jordão de novo. Quando ele bateu no Rio Jordão, o Rio Jordão abriu. Aí ele entendeu, falou: eu recebi, eu consegui chegar no fim, eu recebi a porção dobrada. Porque ele ficou até o fim,
ficou até o fim e o Senhor honrou a palavra de Elias, né? Se Eliseu visse Elias até o fim, Eliseu receberia a unção dobrada. E se você vê a história de Eliseu, Elias fez uma quantidade de milagres e Eliseu fez o quê? Uma quantidade dobrada de milagres que Elias fez. Amém? Número 3, o terceiro exemplo, Jesus demonstrou o seu serviço ofertando sua vida pela redenção de muitos. Então, lá em Mateus 20, 28, nós vemos o próprio Jesus falando, né? Ele sendo o próprio exemplo do servo maior, né? Aquele que quer servir maior, mais tem que ser o servo. E em Mateus 20, 28, ele deixa escrito o seguinte: tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. A igreja é dele, tudo é dele, ele cuida, ele zela pela igreja, porque ele foi e é o servo maior. 1.4, depois de serem ungidos os primeiros servidores para esse trabalho, veio um grande avivamento à igreja. Então, lá em Atos capítulo 6, dos versículos 5 ao 8, nós vemos aí algumas pessoas que foram ungidas ao Senhor e foram muito usadas na igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Vamos ler lá, Atos capítulo 6, Atos capítulo 6, de 5 a 8, diz assim: este parecer contentou a toda a multidão. Elegeram a Estevão, o homem cheio de fé e do Espírito Santo, também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Prosélito é novo convertido, né? Apresentaram estes homens aos apóstolos. Estes, orando, lhes impuseram as mãos, de sorte que crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava rapidamente o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Ora, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Quem serve, serve para fazer prodígio, milagres e libertação em nome de Jesus. 1.5, Paulo toma a decisão de servir para ganhar o maior número possível de pessoas. Então, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19, nós vemos o que? Embora eu seja livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Ou seja, o apóstolo Paulo colocou a sua vida servindo a todos para ganhar a maior quantidade de pessoas possíveis. Então, se você é servo do Senhor, saiba que você tem que se preocupar com sua casa, com os seus parentes, e o Senhor vai, em nome de Jesus, quando chegar o momento certo, honrar a sua vida em nome de Jesus. Amém? O servo que não é servo, que não serve para nada. É a conclusão da nossa palavra. O servo não é servo se não servir. Ok? Amém? Tarefa: o estudante deve escrever as áreas nas quais pode desenvolver esta atitude de serviço, explicando como vai fazê-lo. Que você possa agora refletir onde você poderia servir melhor, né? Ou onde você poderia servir. Pai de amor, em nome de Jesus, que esta aula desperte no coração da tua igreja, Senhor, de quem está assistindo, um desejo maior em lhe servir e ser um servo melhor para ti, assim sendo útil para a sociedade e para a expansão do teu reino, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima aula.